Shalom. Quero desejar Laila Tov, né? São 12h56. Isso. E antes de mais nada dizer o seguinte. O assunto de hoje, né? Ele vai ser cortado no meio, numa partezinha. Nós vamos entrar, né, na questão do se afastar do pecado, mas para que haja um entendimento de como funciona tudo isso, né, nós vamos estar cortando, abrindo um parênteses ao nosso estudo, né, e estaremos dando continuidade na parte 3, a questão do pecado. Hoje nós estaremos falando sobre uma questão do livre-arbítrio. Então, observem bem o que eu vou dizer agora. Eu virei para minha esposa, a questão de 40 minutos atrás, e disse, vou gravar. Então eu fecho aquela porta lá, né, que está ali, fecho minha janela para não vir muito barulho de fora, acendo as minhas luzes, né, para que haja iluminação, abro o software que grava e dou início. Bom, eu já estava quase na metade do estudo quando eu quis ver com quantos minutos estava. E quando eu olhei, estava com 0 minutos de gravação. 0 minutos. Ou seja, eu tinha feito até a metade do estudo praticamente e me esqueci de clicar no record. Ou seja, vou gravar. E vocês vão ver no decorrer do estudo que isso exemplifica da melhor forma possível, né, o que eu vou dizer agora, hoje. Mesmo uma tarefa como sentar aqui, após ter dito à minha esposa, vou gravar, ou seja, minha vontade me trouxe até aqui, me fez sentar, eu tinha acabado de escrever há poucos minutos a última parte do estudo. Eu sentei e comecei a gravar sem ligar o gravador. Mas vamos lá. Eu tenho observado, né, que a cada dia aumenta o número de pessoas, né, que nos procuram e que estão saindo das religiões, estão vendo que alguma coisa não funciona, né, e tal. E cheguei à conclusão, né, de que muitos deles demoram a entender certas coisas pelo fato de não compreender o que nós vamos estudar hoje. Então vamos fazer uma oração e iniciar novamente, né, nosso estudo. É bom porque aí, né, já tá treinado. Né? Pai eterno, Yahu, Criador eterno, agradecemos a Ti por estarmos aqui. Agradecemos a Ti por ter nos mostrado, pelo menos na metade, né, que estávamos falando sozinhos. Agradecemos a Ti por tudo, né, que nos propicia a vida, o dia, a comida para cada dia, a roupa para nos cobrir, a cama para deitar, os amigos para conversar, os irmãos para estudar. Enfim, agradecemos a tudo mesmo. E sabemos que em tudo dependemos de Ti. Em nome de Yahushua, que assim seja. Bom, então vamos lá de novo. Como eu disse, né, esse degrauzinho, né, porque são 5 degraus, na verdade, esse degrau seria o abandono de uma vida de apego ao pecado, que vai se tornar a parte 1 desse segundo degrau. Tá? Como eu disse, nós vamos abrir um parênteses. Então, conforme nós vimos na parte 1 desse estudo, né, tudo começa quando a pessoa começa a comparar
as doutrinas, dogmas e tradições, né, da sua religião com a verdade. E como disse Yahushua HaMashiach em João 17:17, é a palavra de Yahu. Então nós percebemos que alguma coisa não está certa, né? Vamos abrindo os olhos, vamos enxergando, vamos percebendo com os ensinos, né? Ou até a falta desses ensinos, na grande maioria, né, das igrejas, da cristandade, principalmente, né? Que é recebido, né, na religião e igreja em que você frequenta. Observe, se lermos um pouquinho as Escrituras, nós vamos saber que não é da alçada do homem escolher, buscar ou querer servir ao Eterno. Aliás, nós vamos descobrir que não é uma questão, sabe, de incompetência, é uma questão de que a escolha, buscar ou querer servir ao Eterno, não lhe foi concedido, não faz parte, não é inerente do ser humano. Tem um texto, né, onde a Yahushua deixa isso muito claro, né? Uma conversa em que a Yahushua estava tendo com seus emissários. Isso em Mateus, capítulo 19, versículo 25 e 26. Que diz assim: os seus emissários, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Yahushua, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível. Impossível. Mas a Yahu tudo é possível. Observe, muitos não conseguem entender bem isso. Na verdade, quase a totalidade, né, da humanidade. Pois tem na mente, né, incrustado o erro de que o homem possui o livre arbítrio. Ou seja, como todo ser humano, né, ele se sente no comando da sua própria vida, dos seus atos, escolhas, etc. Não é isso? É até comum escutarmos no mundo, né, elogios a pessoas que aparentemente são empreendedoras e conseguem tudo o que querem, né? Mas será que isso é assim mesmo? Você já conversou com alguma dessas pessoas? Claro, além de falar de negócios, procurou se aprofundar para ver como anda o coração, os sentimentos, e a mente, o pensamento desse tipo de homens, no que se refere à espiritualidade, no que se refere ao que ele aguarda no futuro? Então, como eu disse, nós vamos abrir um parêntese, né, no estudo do assunto do segundo degrau, para que possamos entender algo sobre a soberania de Yahu. Embora já tenhamos falado sobre esse assunto, nossa, desde que eu me lembro, desde os anos 80 que eu faço discursos sobre esse assunto. Mas eu creio que o remanescente que hoje está chegando, né, de Babilônia, ainda não o conhece, ainda não tem dentro de si o conhecimento da soberania de Yahu. Sendo que esse é um dos motivos que leva a grande parte, né, desses que saem de Babilônia a não atingirem o alvo. Então eu creio que todos devam escutar sobre isso e entender sobre isso. Por isso que eu resolvi abrir esse parênteses hoje. Eu tenho até no site já esse estudo. Na verdade, eu peguei o mesmo estudo, dei algumas modificadas, né, como sempre acontece, porque a gente sempre vai, a cada dia, né, nós temos um estudo de alguma coisa diferente, mas é quase o mesmo estudo, né?
chamado O Mito do Livre-Arbítrio. Nós sabemos que a maioria das pessoas, né, diz que crê no livre-arbítrio. Agora, eu pergunto, você que está me ouvindo, você tem alguma ideia do que isso significa? Com certeza deve ter, né? Com certeza você tem um conceito sobre o que é livre-arbítrio. Agora, se aprofunde nesse seu entendimento do livre-arbítrio. Eu tenho a certeza que você vai achar grande quantidade de superstição na sua crença sobre esse assunto. Observe, no mundo que nós vivemos, a verdade, aliás, a vontade, né, do homem, é louvada como o grande poder do homem. A vontade. E que ela é completamente livre para dirigir a nossa vida. Mas eu pergunto, do que a nossa vontade é livre? Qual o poder da nossa vontade? E finalmente, o que é a vontade? Sabe, eu por exemplo, eu sou um chocolate. Eu amo chocolate. Principalmente sorvete. Então, é uma vontade. Eu sinto vontade de tomar um sorvete, né? De comer um sorvete, sabe como a gente fala? De chocolate. Mas o que é que me faz ter essa vontade? Assim com tudo, né? Por exemplo, alguém pode ter vontade de ter uma casa nova, de ter um carro novo, de se casar, de ter filhos, de sei lá o quê. O que é essa vontade? Além, né, do mito do livre-arbítrio, né? Conhecido por quase todos, né? Inclusive muitos batem no peito disso, o livre-arbítrio. Né? Existe também o mito da liberdade circunstancial. Ok? Veja, meus irmãos, ninguém nega que o homem tem vontade. Ou seja, a capacidade de escolher o que ele quer dizer, fazer e pensar. Mas você já refletiu sobre a profunda fraqueza da sua vontade? Observe, embora você tenha a habilidade de tomar uma decisão, né? Vou até trocar aqui porque embora você tenha a habilidade de tomar uma decisão, você não tem o poder de realizar o seu propósito. Observe, a nossa vontade pode planejar um curso de ação, mas não tem nenhum poder de executar a intenção que nós temos. Percebe? Por exemplo, os irmãos de José, filho de Jacó, né? Jacó e Achuru, odiavam seu irmão, né? Pelos sonhos que ele tinha tido. Foram e venderam ele para ser um escravo. E disseram a seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Mas olha que interessante, Yahú se utilizou das ações dos irmãos para torná-lo governador no Egito, o que o tornou aquilo que ele havia sonhado, o que o tornou governador também sobre seus irmãos. Então, os irmãos dele escolheram, né,
o seu curso de ação para se livrar e fazer mal a Yosef. Mas em seu poder, Yahu dirigiu os acontecimentos para o bem de Yosef. Observe que o próprio Yosef diz o seguinte, lá em Bereshit Gênesis, no capítulo 50, versículo 20. Ele diz assim: vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Yahu o tornou em bem. Observem quantas das nossas decisões não são terrivelmente frustradas. Sabe, você pode escolher ser um milionário, mas a providência de Yahu talvez o impeça. E você se torna um miserável. Você pode decidir ser um erudito, mas a saúde ruim, um lar instável ou a falta de condições até financeiras, pode frustrar a sua vontade. Veja, as pessoas trabalham, o ano todo para terem umas férias, onde elas planejam, então, quase que o ano todo, para onde vão ficar, o que vão fazer. Então você pode escolher, pela sua vontade, sair de férias. Mas observe que, ao invés disso, pode ocorrer um acidente logo no início da estrada, que ao invés de levar você e sua família até o paraíso tropical, ou seja, lá onde você estava indo, pode te enviar para o hospital, você e toda a sua família. Observem, por dizer que a sua vontade é livre, certamente nós não estamos querendo dizer que isso determina o curso de sua vida. Por exemplo, você não escolheu a doença, a tristeza, a guerra, a pobreza, que tem privado tanto você como bilhões de pessoas da felicidade. Você não escolheu ter inimigos. Então, se a vontade do homem é tão poderosa, por que não escolhemos viver sem cessar? Porque nós temos que morrer. Entende? Os principais fatores que moldam a sua vida não se devem à sua vontade. Veja, você não seleciona a sua posição social. Quando você nasce onde deveria ter nascido. Não por sua escolha, nem por escolha de seus pais. Você pode nascer tanto aqui no Brasil, como você pode nascer na Europa, como você pode nascer nos Estados Unidos, como você pode nascer na Rússia, como você pode nascer no Oriente Médio, ou qualquer outro, na África, enfim. Então você também não tem, a sua vontade não tem como prever ou escolher de que cor será a sua pele. A sua vontade não tem como fazer com que você seja inteligente ou não. Enfim, etc, etc, etc. Então, qualquer reflexão séria sobre a sua própria experiência vai produzir essa conclusão. A conclusão que nós lemos em Mishle, Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Que nos diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas Yahu lhe dirige os passos. Não precisa falar mais nada, Então, ao invés da gente ficar exaltando a vontade humana, nós devemos humildemente louvar a Yahu, porque são os propósitos dele que moldam a nossa vida. Como disse Jeremias, no capítulo 10, versículo 23,
ele confessou o seguinte, ele diz assim: eu sei, ó Yahweh, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Veja, você pode escolher, né, o que quer e pode planejar até o que fará. Mas a sua vontade não é livre para realizar qualquer coisa contrária ao propósito de Yahweh. O que é o propósito de Yahweh? É o seu plano, escrito desde antes do início da criação. Como nós lemos na palavra, nenhuma folha seca cai de uma árvore sem que Yahweh permita, ou que já esteja predeterminado a acontecer. Veja, você também não tem o poder de alcançar os seus objetivos, mas somente aqueles que Yahweh permite que você alcance. Na próxima vez em que você estiver tão enamorado da sua própria vontade, né, lembre-se da parábola de Yahushua HaMashiach sobre o homem rico. O homem rico disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Aí continua a parábola e no final vem assim: mas Yahweh lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua vida. Isso encontramos em Lucas, né? Capítulo 12, nos versículos de 18 a 21. Ou seja, ele era livre para planejar. Eu vou derrubar, vou construir, mas não para realizar. E isso mesmo acontece comigo e com você. Ontem, por exemplo, na verdade não ontem, mas antes de ontem, na terça-feira então, né, eu e o Arri Fábio marcamos, né, de fazermos um estudo via vídeo, né, videoconferência, ontem, quinta-feira, às 16 horas. Interessava muito a ele o estudo, interessava muito a mim estar conversando com ele também. Quer dizer, era algo que não estava sendo feito forçado por ninguém, né? Ambos desejavam aquilo e a vontade de ambos marcou até o horário. Ontem às 16 horas eu estava aqui, sentado, escrevendo o que eu estou falando hoje. Mas nem lembrei que o Fábio existia. Hoje, quando eu acordei, eu percebi que eu tinha desligado meu telefone, sei lá desde que hora. Aí quando eu liguei, né, como é no wireless, né, ele vai chegando as mensagens, né, que estão atrasadas. E aí tinham 3 mensagens do Arri. Tinham muitas mensagens, né, mas entre elas estavam 3 mensagens do Arri Fábio. Uma delas ele dizia: esqueceu de mim. Aí imediatamente eu respondi pelo WhatsApp, né? E disse: cara, eu até avisei minha esposa que eu ia fazer isso. Eu estava em frente ao micro nessa hora, mas eu não lembrei. Aí conversando com ele pelo WhatsApp, que ele também estava online, ele me disse que ele tinha passado mal, não sei bem o que foi, né? Que ele teve que tomar um remédio muito forte e que isso começou a causar um certo tremor nele e ele acabou indo deitar e que só acordou às 17 horas. Veja,
eu estava aqui às 17 horas ainda escrevendo. Ele poderia ter me chamado, né? E a gente faria às 17 horas, qual a diferença? Uma vez que nós sabemos que nós não temos, né, assim, vamos dizer, controle algum sobre o tempo, controle algum sobre, né, as coisas. Mas ele achou que não ia ser legal, sei lá. E aí, ao conversarmos, que já eram mais de meia-noite, eu digo, eu acordei, né? Fica estranho, é que eu durmo 2 horas, acordo 3, assim por diante, vai, né? Ele estava justamente formatando o notebook dele, que eu pensei, podemos fazer até agora, né? Ele falou, não, eu estou formatando meu notebook, eu preciso pegar amanhã cedo no serviço. Então observe, nós combinamos uma coisa que a nossa vontade ditou. Nós planejamos com data e horário. Mas isso não aconteceu. Então veja como a nossa vontade não tem força. Quando nós nos dedicamos ao nosso Pai e nós deixamos a nossa vida na mão dele. Existe também o mito, né, da liberdade ética. Veja bem, a liberdade da vontade é citada, né, como um fator importante em tomar decisões morais. Disse, né, que a vontade do homem é livre para escolher entre o bem e o mal. Não é isso? Você que crê no livre-arbítrio, não é isso? Mas novamente nós temos que perguntar: do que a vontade do homem é livre? E também, e o que a vontade do homem é livre para escolher? Observe, a vontade do homem é o seu poder de escolher entre alternativas. A vontade do homem decide realmente suas ações sempre dentre várias opções. O homem tem a capacidade de dirigir seus próprios pensamentos, palavras e atos, como eu já disse. Suas decisões não são formadas por uma força exterior, e sim dentro de você mesmo. Nenhum homem é compelido a agir em contrário à sua vontade, nem forçado a dizer o que ele não quer dizer. Então, nesse caso, a sua vontade guia as suas ações. Mas isso não significa que o poder de decidir é livre de todas as influências. Observe bem, você faz escolhas baseadas no seu entendimento, nos seus sentimentos, nas coisas de que gosta e de que não gosta e em seus apetites. Em outras palavras, a sua vontade não é livre nem de você mesmo. Observe, as suas escolhas são determinadas por seu caráter básico. A vontade não é independente da sua natureza, mas sim escrava dela. As suas escolhas não moldam o seu caráter, mas seu caráter guia as suas escolhas. A vontade é bastante parcial ao que você sabe, sente, ama e deseja. Você sempre escolhe com base em uma disposição, de acordo com a condição do seu coração.
E por essa razão, que a sua vontade não é livre para fazer o bem. Sua vontade é serva do seu coração. E seu coração é mau. Observe o que nós vemos em Bereshit, Gênesis 6:5. Viu Yahu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Isso ele fala antes do dilúvio, né? Gênesis 6:5. Observe, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Havia no Shaul, apóstolo Paulo, em Romanos 3:12. Então nós temos que entender que nenhum poder força o homem a pecar em contrário à sua vontade. Os descendentes de Adão, né, são tão maus que sempre escolhem o mal. Suas decisões são moldadas pelo seu entendimento. E a palavra de Yahu diz sobre todos os homens. Novamente o Rabino Shaul. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Romanos 1:21. Então, o homem só pode ser justo quando deseja ter comunhão com Yahu. Mas tem um outro problema. Rabino Shaul, lá em Romanos 3:11, diz o seguinte: não há um só, não há quem busque a Yahu. Observem, o homem, por ser uma criatura má, né, ele não, ele não consegue não anelar pelo pecado. E por esse motivo nós não podemos escolher servir a Yahu. Porque escolher o bem é contrário à própria natureza do ser. Se você escolher a obedecer a Yahu, isso será resultado de uma compulsão externa. Como disse o Mashiach: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:44. Mas você é livre para escolher. Mas você tem que entender que a sua escolha está escravizada à sua própria natureza má, que lhe impossibilita, fazendo com que você jamais consiga escolher o bem, sem essa interferência ou compulsão externa. Um exemplo, né? Se nós colocarmos, por exemplo, carne fresca, né, e salada diante de um leão faminto, com certeza ele ia escolher a carne. E isso aconteceria porque a natureza do leão dita a escolha dele, não é isso? O mesmo se aplica a nós, homens. A vontade do homem é livre de força exterior, mas não é livre das inclinações da natureza humana. E essas inclinações são contra Yahu. Não há um só que busque Yahu, né? O poder de decisão do homem é livre para escolher o que o seu coração, sentimento humano, dita. Assim como o leão. Portanto, não há possibilidade de um homem escolher agradar a Yahu sem que ocorra a obra anterior do chamado divino. O que muitas pessoas, né, querem expressar quando usam o termo livre-arbítrio
é a ideia de que o homem é, por natureza, neutro e por isso capaz de escolher entre o bem e o mal. Mas isso é uma inverdade. A vontade humana e toda a natureza humana é inclinada continuamente para o mal. Irmiarro Jeremias perguntou: pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Jeremias 13, 23. Isso é impossível, meus irmãos. É contrário à própria natureza. E sendo contrário à sua própria natureza, não tem como. Portanto, os homens necessitam desesperadamente da transformação sobrenatural da sua natureza, pois sua natureza está escravizada a escolher o mal. Observe, Yohanan Moshe, Marcos, no capítulo 10, 26 e 27, ele diz assim: e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Yahushua, porém, olhando para eles, disse: para os homens isso é impossível, mas para Yahu, porque para Yahu todas as coisas são possíveis, mas não para Yahu, como eu já tinha lido. Então, apesar do grande louvor que é dado ao livre-arbítrio, nós temos visto que a vontade do homem não é livre para escolher um curso contrário aos propósitos, ou seja, ao plano pré-estabelecido pelo Criador para toda a sua criação. Ao homem também não é dada a liberdade para agir em contrário à sua própria natureza moral, que é má. A vontade do homem não determina os acontecimentos de sua vida, nem as circunstâncias dela. Escolhas éticas não são formadas por uma mente neutra. São sempre ditadas pelo que constitui a sua personalidade. Dentro do livre-arbítrio existe também o mito da liberdade espiritual. Porque muitos afirmam que a vontade humana faz a decisão crucial da vida espiritual ou da morte espiritual. Dizem que a vontade é totalmente livre para escolher a vida eterna oferecida por Yahu ou rejeitá-la. Dizem que Yahu dará um novo coração a todos que, pelo poder do seu próprio livre-arbítrio, escolherem receber a Yahushua HaMashiach. Observe, meus irmãos, não pode haver dúvida de que receber a Yahushua HaMashiach é um ato da vontade humana, que é chamada frequentemente de fé. Mas como os homens chegam a receber espontaneamente o Mashiach? A resposta mais habitual que nós podemos ouvir de quase 100% da população mundial é pelo poder do seu próprio livre-arbítrio. Mas como pode ser isso? Yahushua, além de Mashiach, ele foi profeta. E receber a Yahushua significa querer em tudo o que ele diz. E observe o que ele diz. Em Yohanan João 8, 41 ou 46. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Hu. Disse-lhe, pois, Yahushua: se Hu fosse vosso pai, certamente me amaríeis. Pois eu fui enviado por Hu. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderes ouvir a minha palavra? A minha palavra é de meu Pai. Vocês tendes por pai ao inimigo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me quereis? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não quereis? Observe, Yahushua deixou claro que a humanidade é filha de Hassatã. Esse pai maligno, odeia a verdade e transmitiu por natureza, essa mesma propensão ao coração de todos os homens. Por essa razão, Yahushua disse: por que eu digo a verdade e não me credes? Eu pergunto, como a vontade humana escolherá crer no que a mente humana odeia e nega? Além disso, receber a Yahushua significa aceitá-lo como o nosso rei do milênio. E crermos que dependeu dele ter derramado o seu sangue, para que nós pudéssemos obter paz com Yahushua. Porque por meio do seu sacrifício, ele renovou a aliança do Sinai que estava desfeita, sem validade. Observe, o Rabino Shaul, Paulo, nos diz que a mente com a qual nascemos é hostil a Yahuwah. Ele diz assim, lá em Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Hu, pois não é sujeita à lei de Hu, nem em verdade o pode ser. Como a vontade escapará da influência da natureza humana que foi nascida com uma inimizade violenta para com Yahuwah? Observem, seria insensato a vontade escolher a paz quando todas as outras partes do homem clamam por rebelião. Não é a vontade do homem, e sim a misericórdia do plano de Yahuwah em chamar os de seu povo que nós temos que louvar. Porque ele dá ao pecador um novo coração. A menos que Yahuwah mude o coração e crie, por intermédio do seu Ruach HaKodesh, a paz interior ao homem, crie veracidade e submissão, obediência. A vontade do homem não escolherá ir até Yahushua HaMashiach. E nem pode, como disse Yahushua HaMashiach, ninguém pode vir a mim se o Pai não chamar. Um novo coração tem de ser dado antes que o homem possa escolher, pois a vontade humana está desesperadamente escravizada à natureza má do homem, até no que diz respeito à conversão. Yahushua disse, não te admires, deu-te de dizer, importa-vos nascer de novo, que é o renascimento. João 3,7. Então, a menos que você nasça de novo, jamais verá o reino de Yahuwah, do qual o Mashiach será rei durante os primeiros 1000 anos. Em Yahuwah, João 1, 12, 13, nós vemos assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahuwah, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Yahuwah. Observe, essa passagem diz que aqueles que creem em Yahushua não foram nascidos da vontade do homem, mas sim de Yahuwah. João 1, 12, 13.
Assim como a sua vontade não é responsável por sua vinda a este mundo, assim ela também não é responsável pelo seu novo nascimento. É ao nosso Criador que nós temos que agradecer se nós possuímos uma nova vida. Por isso que nós lemos em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Shaul dizer: se alguém está em Hamashia, criatura nova é. Por quê? Para se estar em Hamashia, é necessário que tenha ocorrido o chamado do Pai para que nós fôssemos até Ele. Quem dentre os que estão me ouvindo escolheu ser criado? Observe uma passagem, sobre Lázaro. Então, quando ele ressuscitou dos mortos, ele pôde então escolher obedecer ao chamado do Mashiach. Mas ele não pôde escolher vir à vida. Primeiro, o Mashiach lhe deu a vida por intermédio do Espírito de Yahu. E aí disse: saia. Ele podia ter ficado lá dentro, vivo. Agora, se o Pai não o tivesse ressuscitado, ele não teria como escolher estar aqui. Por isso que Shaul diz em Efésios 2,5, ele diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, Yahu nos deu vida juntamente como ao Mashiach. Pela misericórdia sois salvos. Percebem? Observe, a fé é o primeiro ato de uma vontade que foi tornada nova pelo Espírito de Yahu. Ir até o Mashiach é um ato do homem, assim como respirar. Mas primeiramente, Yahu tem de dar a vida, que é o chamado. E então, ao achegar-se ao Mashiach, dependerá dele sermos ou não eleitos pelo próprio Mashiach. Nós vemos em João 15:16, o Mashiach dizer o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos-lo conceda. É o Hanan João 15:16. Então, meus irmãos, a vontade está presa nas cadeias de uma natureza humana má. Você que exalta, com grande força, o livre-arbítrio, está se agarrando a uma raiz de orgulho. O homem caído no pecado é totalmente incapaz e desamparado de fazer o bem. A vontade do homem não oferece qualquer esperança. Foi a vontade, ao escolher o fruto proibido, que nos colocou em miséria. Apesar, é claro, de que tudo isso já fazia parte do plano de Yahu, porque senão ele não teria permitido. Somente a poderosa misericórdia de Yahu oferece livramento. Vamos ler aqui um último texto, em Mishle, Provérbios 14:12, que diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Bom, meus irmãos, isso é o que eu tinha para dizer. Eu acredito que aquele que entender esse estudo, aquele que compreender o que significa a soberania de Yahu sobre todas as coisas, por
Por isso que ele é onipresente, onisciente. Para ter muito mais facilidade de conseguir entender o resto do plano. E de nada adianta você querer estudar o plano de Yahu se você não crê no plano de Yahu. E a partir do momento que você acha que as escolhas são suas, você não crê que Yahu tem um plano já estipulado para cada um de nós. Percebe? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que sirva para edificação, eu espero que sirva para conhecimento e que abra, que amplie o conhecimento de todos aqueles que foram chamados e eleitos. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu termino aqui, desejando a todos um ótimo final de tarde. Um beijo no coração, outro beijo na testa. Shalom, shalom. Fui.